Boa tarde, doutora Denise. Boa tarde. Seja muito bem-vinda. O prazer é meu, muito obrigada. Imagina, a primeira vez que você está aqui conosco e eu espero que você participe muitas outras e outras vezes. Fiquei muito feliz pelo convite, espero ajudar vocês nesses esclarecimentos. Essas informações, né? Que é muito então, importante. herpes zoster. Qual a diferença do herpes para o herpes zoster? Na verdade é o seguinte, né? Nós temos dois tipos de doenças virais que acometem a pele. O herpes simples e o herpes zoster. Os dois quadros são doenças virais e o que muda são os subtipos de vírus envolvidos. Então, o herpes simples é algo que está muito mais popular, o pessoal conhece mais, como aquelas lesões em bolinhas pequenininhas. Que são podem as aparecer em vários lugares? Que podem aparecer em alguns locais corporais. É muito comum nós termos isso em região de lábios. De lábios, né? É o mais comum, doutora? O lábio é uma área mais comum, mas pode aparecer em outra área facial e até corporal. Mas o herpes simples, ele é mais difundido e é algo mais tranquilo da gente manejar, por ter uma durabilidade curta e ele não trazer tantas complicações a longo prazo, vamos dizer assim. Certo. Né? Por que a gente até optou por abordar hoje um pouco mais do herpes zoster? Porque também a gente tem ouvido mais sobre o herpes zoster, né? Inclusive é uma das coisas que a gente vinha falando aqui um pouquinho antes de entrar no ar, o porquê que agora se falou mais de uma doença que já é tão antiga, já é tão conhecida. E por quê, então? Na verdade, assim, foi uma percepção, é uma percepção minha e uma percepção que eu divido com outros colegas especialistas, que depois do surto de Covid, a epidemiologia de muitas doenças virais mudaram. É difícil hoje a gente ainda ter estudo para comprovar o porquê que isso possa ter acontecido, mas acredito que o Covid mudou muita coisa no nosso padrão de resposta imune. Isso, assim, é só uma suposição, né, de nós Mas faz especialistas todo da área, sentido, né? que nós ficamos mais vulneráveis e com isso a gente esteja talvez manifestando com uma frequência maior aquilo que antes estava mais quietinho, estava numa incidência diminuída. E por que acontece o herpes zoster? O herpes zoster, ele vem de uma contaminação viral. O vírus envolvido é o vírus varicela zoster. Então, varicela é o nome médico de catapora. Então, por isso que eu digo para um paciente assim, se você suspeita de herpes zoster, você só vai ter se você já teve catapora. Então, vamos lá, como que isso funciona? O vírus varicela zoster, a mesma etiologia viral, ele pode causar tanto a varicela quanto a catapora. O que vai mudar? Se é uma primeira exposição ou não. Então, como que você quais pega são os sintomas? esse vírus? Como ele aparece? Começa o seguinte, para você ter um contágio com o vírus varicela zoster, você tem que ter contato com gotículas respiratórias, salivares de uma pessoa contaminada ou contato direto com a lesão. E essa é a forma de você ter a doença. Ter a doença. Então, assim, é uma coisa que nós temos na nossa epidemiologia. E qual que é a questão, né? Eu falo para os pacientes, se você tem alguém que está com a doença diagnosticada, fica muito fácil você evitar o contato. Mas então por que ainda temos? Certo. Né? Porque tem uma fase ali de 48 horas, 72 horas, em que a pessoa inicia somente com sintomas respiratórios e isso se confunde muitas vezes com uma simples gripe e um simples resfriado. Você começou do nada com uma dor, realmente é um incômodo, uma sensação de ardor e algo muito dolorida acometendo uma faixa de pele. Então você sente que é uma faixa, por exemplo, da face que começou com um formigamento dolorido, uma faixa corporal que está com dor, está dolorido e coisa de 1, 2, 3 dias depois surgem bolinhas d'água que são as vesículas. No herpes simples, muitas vezes o incômodo é uma leve coceirinha que passa desapercebida e essa dor não chama atenção. No zoster, a dor já é algo que não passa desapercebida. E não tratado, quais as complicações? Tanto simples quanto o zoster, eles vão durar aí, em média 10 a 14 dias. Exceto alguns casos em que tem comprometimento de imunidade, que a gente pode ter uma durabilidade maior, mas eles se resolvem espontaneamente. Mas qual que é a questão? Existe um risco para pacientes imunocomprometidos de, apesar de ser baixo, dessas lesões se disseminarem
E um quadro mais grave ainda, principalmente nos zoster, é de encefalite herpética. Então, você pode ter, além de infecções secundárias ali piores, um risco de comprometimento do sistema nervoso central. Isso é muito ruim, Certo. né? Bom, e o diagnóstico é feito de que forma? Eu digo o seguinte, o diagnóstico é puramente clínico. Clínico. Tem como a gente pedir, Maíta, hoje, exames de sorologias no momento de doença aguda para ver se você está com anticorpos agudos da doença, mas às vezes eles não vêm positivo e isso não exclui que você tenha doença. Então, Certo. você tendo a manifestação, o diagnóstico é puramente clínico. Gostaria de agradecer mais uma vez a sua participação e deixar um recado para o pessoal que esteja nos assistindo, né, para ficar atenta a essas questões, né? Com certeza. O herpes zoster, se tratado precocemente, você consegue diminuir a durabilidade, diminui risco de complicações. E uma coisa importante que poucos sabem, se não tratado, você pode ficar com uma sequela neurológica. Você pode ter um que nós chamamos de neuralgia pós-herpética, que é uma dor crônica no nervo por não ter tratado. Então, as suas lesões somem e você fica com aquela dor ali por meses, te incomodando, precisando procurar especialistas e tomar remédios fortes. Então, o diagnóstico precoce é a melhor solução. Vamos evitar tudo isso, não é? Com certeza. Mais uma vez, obrigada pela sua participação. Eu que agradeço.